No futuro, haverá menos idiomas que hoje? Alguns idiomas deixarão de existir e darão lugar a outros? Veja esse vídeo e descubra. Olá novamente, aqui trazendo um tema em comum e abordando não o hoje, mas sim o futuro, né? O tema de hoje é o futuro dos idiomas e se haverá futuro para eles. Mas, por favor, compartilha e dá um like, se inscreve no canal e novamente estou trazendo aquela meta, né? Atingindo 1000 likes ou 1000 compartilhamentos, eu faço um vídeo somente respondendo perguntas sobre esse vídeo ou sobre os anteriores. Ou seja, compartilhar é o meio mais rápido e garantido para se conseguir os 1000 compartilhamentos ou likes, né? Para ter um vídeo de respostas. Bom, chega, já falei bastante até, né? Vamos começar e vamos ao assunto do vídeo. Mas antes de falar sobre as expectativas e previsões, eu vou ter que te explicar uma coisa, que é como, por quê e quais as consequências, e se é possível reviver um idioma que já não tem mais falantes ou pessoas que o dominem. Aqui vai um aviso, durante todo o vídeo eu vou falar nomes ou palavras que eu não sei a pronúncia correta. Então não dê atenção e nem use a minha pronúncia como referência, ok? Certo, então para começar, o que é uma língua morta e também como ocorre a morte de um idioma. De forma bem rápida e bem básica, a língua morta é um idioma que não possui mais falantes nativos, mas a gramática e o vocabulário estão preservados em documentos, monumentos ou de outras formas, podendo assim ser estudado e usado na atualidade, ainda que a pronúncia seja totalmente desconhecida. Aqui vai um conteúdo extra. Não confunda língua morta com língua extinta. De forma bem rápida e bem básica, a língua extinta é o seguinte: é quando uma língua não é mais utilizada e não pode ser aprendida por meio de registros, seja porque não há registros ou porque os registros são incertos ou desconhecidos. E só é possível ver a sua influência em outros idiomas. Ou seja, é possível saber da existência dela através de um idioma secundário, mas não é possível compreendê-la profundamente. Sendo assim, a diferença é: uma língua morta é uma língua que deixou informações e extinta não há nada, apenas se sabe que existiu e nada mais. Bom, agora eu vou te explicar como um idioma morre, ok? O mais comum é quando a comunidade de falantes de um idioma assimila outro. Com isso, inicialmente tornam-se bilíngue e aos poucos deixam de usar o idioma local para usar unicamente o idioma que foi recém-adquirido. Isso pode ser voluntário, involuntário ou até mesmo forçado. Os motivos que levam a comunidade a adotar um idioma como forma secundária são por prestígio, economia, política ou até outros tipos de conveniências, tanto para a comunidade que vai assimilar, como também para quem quer algo dessa comunidade. Um exemplo de extinção forçada e involuntária é a língua, novamente, eu não estou falando aqui com a pronúncia perfeita, né? Até porque eu não consegui achar a pronúncia, infelizmente. Bangarla é de um dos povos nativos da Austrália. O idioma ele não morreu em 1960 por desuso, mas porque houveram ações do governo australiano na época que retiraram as crianças de suas mães e as enviava para internatos a quilômetros de distância. Aqui vai uma citação de Anthony Foster, um político e dono de jornal que em 1843 disse: "Os nativos seriam civilizados mais rápido se sua língua fosse extinta." Outro exemplo ocorreu na Irlanda com a invasão inglesa que ocorreu na Idade Média. Existem poucos relatos de pessoas que não tiveram um julgamento justo, pois passaram a ser todos em inglês e as pessoas falavam apenas o idioma local. Os comerciantes foram proibidos de operar, já que o comércio era unicamente aos que falavam inglês. Ou seja, se alguém for estudar a história da Irlanda e registros escritos do povo nativo da Irlanda, de duas, uma. Ou esse estudioso não conseguiria transmitir a história da Irlanda segundo o povo nativo, porque os registros são incompreensíveis, ou até poderá, mas de forma bem rasa e com extrema dificuldade. Esse aqui foram dois exemplos, né, falando de um grupo que veio de fora e queria atingir uma comunidade local. Para fazer isso,
resolveu utilizar artifícios contra o idioma local para atingir esse grupo, atingir essa comunidade. Agora eu vou dar um outro exemplo, dessa vez não é um grupo de fora, um grupo invasor, querendo se impor e utilizando o idioma, mas sim algo que já tem a ver com o grupo, com a comunidade, que é algo nativo mesmo. É um exemplo que eu vi até recentemente, foi num artigo do site da BBC. Eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser saber mais, é só ver lá na descrição que vai estar o link. Vamos lá, no artigo está da seguinte forma. 60% dos programas de mestrado oferecidos na Universidade de Utrecht são em inglês. Nos níveis mais avançados de ensino, praticamente nenhum curso é ministrado em holandês. Agora, em um outro trecho, a Holanda tem um dos mais altos níveis de proficiência em inglês do mundo, entre os países que não são nativos na língua, perdendo apenas para a Suécia, de acordo com o mais recente índice de proficiência em inglês da EF. Então você viu que existem diversos tipos de eventos que levam à redução das pessoas que falam um determinado idioma, né? E que, consequentemente, leva, né, a algumas outras coisas também, que é a perda da cultura local. Com isso, agora eu vou te apresentar as consequências. Ocorrendo a morte ou a extinção de um idioma, o que vem em seguida ou ao mesmo tempo? Quando o idioma morre, não se perdem apenas as palavras ou a gramática, mas tudo o que aquele idioma pode transmitir. São séculos de histórias, artes, lendas, ideias, conceitos, canções, religião e conhecimentos práticos sobre plantas, animais e ecossistemas, mitologias e ditados e piadas também. Isso também sofre algum tipo de impacto com a perda do idioma. Ditados e piadas e mitologias dependem muito da particularidade do idioma para serem plenamente compreendidos. Essas narrativas até poderiam ser traduzidas, mas traduções não teriam o mesmo sentido. Além disso, até mesmo apelidos seriam perdidos. Ok, você deve estar pensando, mas qual é a importância de um apelido? Veja, um apelido não é nada além de um resumo conceitual de algo complexo. Então, lógico que eu não estou falando do nome de alguém, mas algo que, além de transmitir algo concreto, também transmite uma interpretação ou sentido maior do que aquilo que está visível no objeto. Vou fazer uma outra citação, dessa vez é do site Super. Novamente, não deem atenção à minha pronúncia, ela está errada mesmo, tá? Como um dongur, que significa rena macho domesticada com 2 ou 3 anos, na primeira temporada de acasalamento. O cherry, macho de 5 anos, castrado e montável. Esses termos facilitam a comunicação dos tofas na hora de pastorear as renas. Permitem aos pastores destacar um animal no rebanho por meio de uma etiqueta única, que representa uma combinação de suas características. Uma outra citação do mesmo texto. Mas gerações mais novas da tribo não aprendem esses termos e, por isso, precisam repetir frases enormes em russo quando querem descrever algum animal. Agora, outra citação. Línguas também guardam segredos de remédios desconhecidos para a medicina tradicional. Os Calauaias, membros de uma comunidade tradicional da Bolívia, possuem uma tradição médica centenária, com repetidos testes de plantas em pacientes nas andanças pelas montanhas dos Andes. Eles construíram uma farmácia composta por 980 plantas, espécies que permitirão a produção de remédios para doenças como herpes, leishmaniose e malária. Acontece que muitas informações sobre essas plantas são transmitidas numa língua secreta, transmitida apenas para membros da comunidade. Como os jovens pararam de aprender o idioma, informações sobre muitos desses remédios botânicos podem desaparecer. Segundo o Ethnologue, o maior catálogo de línguas do planeta, o Kalauaia está dormente. Bom, com isso acho que já deu para entender como e por que um idioma morre, certo? Creio que você deve estar se perguntando, é possível reviver uma língua morta? E a resposta é sim. Porém, lógico que não é algo simples ou 100% garantido. Veja, quando eu digo reviver, estou me referindo a voltar a ser um idioma de uso comum, e não apenas um para usos específicos, como por exemplo o latim, que é usado e estudado apenas para usos específicos, como a advocacia
e outros idiomas que são estudados para se compreender culturas e povos antigos. O melhor exemplo é o hebraico. Mas antes de te explicar como ocorreu a volta do hebraico, você precisa saber que o hebraico de hoje não é o mesmo de séculos atrás. O hebraico moderno é uma língua híbrida que nasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX. Esse hebraico moderno tem influências que os judeus trouxeram para Israel de suas línguas nativas, como o Yiddish, polonês, o russo e o árabe. Porém, há uma diferença do hebraico antigo. Essa diferença é a pronúncia. Ou seja, ele não está 100% revivido. Ocorreu uma perda e essa perda é a pronúncia. Essa é a diferença do hebraico atual, né, o moderno, para o hebraico antigo. O hebraico de hoje é língua nativa de milhões de israelenses, diferente de outras línguas ressuscitadas, como o Maori, falado na Nova Zelândia, o córnico, da região britânica da Cornualha, ou o havaiano. Esses idiomas conseguiram voltar, porém ainda não estão fora do risco de extinção. Outro bom exemplo é o próprio irlandês que eu mencionei, né, no comecinho do vídeo. Aqui vai mais um pouquinho da história da Irlanda. Em 1922, com a independência da República da Irlanda, o irlandês voltou a se tornar o idioma oficial, sendo inclusive matéria obrigatória em todas as escolas do estado, em toda a sinalização do país e também em todos os órgãos oficiais do governo. Certo? Então já deu para perceber, né, que na humanidade não é algo novo a perda de um idioma ou um idioma ficar em desuso ou ser extinguido. Por isso, há anos são criados inúmeros projetos com o intuito de preservar idiomas locais. Há alguns bem promissores, como a Etnologue, que tem como objetivo estudar e preservar idiomas que estão em risco de extinção, ou o Endangered Languages, do Google, que basicamente faz o mesmo, né? Ele tenta preservar, conseguir registros sobre idiomas que podem desaparecer a qualquer momento. Ou até mesmo alguns outros projetos mais radicais, como por exemplo uma lei criada em 1994 na França por Jacques Toubon, na época o ministro da Justiça francês. A lei funcionava da seguinte forma: a população francesa deveria usar termos exclusivamente franceses em quaisquer situações. E resultou que os franceses não concordaram e, ao invés de simplesmente discordar, deram um apelido em inglês. O então ministro recebeu o seguinte apelido: Jacques All Good, ou em português, Jacques Tudo Bom. E em seguida mudaram parcialmente a lei, que ficou da seguinte forma: o francês continuará sendo usado em atividades comerciais e intelectuais. Porém, em atividades de caráter privado, não deverá ocorrer quaisquer obrigatoriedade. Isso aqui são alguns dos projetos, né, que há anos são criados de forma local ou até mesmo, né, com objetivos maiores, com objetivos para preservar idiomas de qualquer região do mundo, de qualquer país. Agora vamos ao mais importante, as previsões. Se você viu o vídeo até aqui, você deve estar pensando, ok, mas e futuramente, como será? Agora eu vou fazer uma outra citação, tá? É de um artigo de 4 de dezembro de 2018 do site Super. A morte de línguas é normal. Ninguém mais no Egito escreve usando os hieroglifos das tumbas faraônicas. Mas a rapidez com que essas mortes vêm acontecendo em tempos recentes é preocupante. Enquanto entre todas as línguas conhecidas, 630 desapareceram no decorrer da história da humanidade, cerca de 140 deixaram de existir nas últimas 4 décadas. A velocidade é tanta que especialistas chamam o fenômeno de extinções linguísticas. Então agora você deve estar se perguntando, né? E o Brasil? E o português? Como é que fica nessa situação? Há algum risco? E a resposta é não. O português é um dos idiomas com mais falantes no mundo. Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem a maior população dos países que fazem parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Mais de 8 em cada 10 pessoas que falam português no mundo são brasileiros. Mas há uma previsão que a partir de 2050 isso mude devido ao crescimento demográfico de Angola e também de Moçambique.
também por uma redução da população no Brasil. E caso se torne a realidade, a situação mudaria só um pouco, mas ainda assim o Brasil continuaria sendo, né, um dos países com mais falantes de portugueses no mundo. Bom, então é isso. Eu abordei aqui hoje um assunto até interessante, né? Provavelmente você não devia saber que existe risco de alguns idiomas deixarem de existir. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo, então se você estiver mais interessado, se você quer saber quantos falantes de um determinado idioma tem no mundo, você consegue em um dos links que eu vou deixar. Gostou do vídeo? Por favor, compartilha, dá um like, marca o seu amigo, o seu colega, pra ele ver esse vídeo que é bem interessante, tá? No próximo vídeo trarei mais assunto, mais conteúdo. Espero que tenham gostado. Obrigado e tchau.